Quais motivos desencadearam o ataque da Rússia à Ucrânia? Bom, antes de tudo, é preciso lembrar de um ponto muito importante. A Ucrânia fazia parte da União Soviética e ela só teve a sua independência em 1991, quando ocorreu o fim da União Soviética. Para recapitular um pouco sobre esse período histórico, a União Soviética foi justamente a união de repúblicas socialistas que consolidaram aí o surgimento do Estado socialista em 1922. E também o seu surgimento está relacionado à Revolução de 1917, que foi a revolução que colocou a Rússia, que transformou a Rússia em uma nação socialista. Depois de muito tempo, em 1955, alguns países socialistas do leste europeu e a União Soviética resolveram criar uma aliança militar, conhecida também como o Tratado de Varsóvia. Depois de um certo colapso com a União Soviética, esses países que integravam o Tratado de Varsóvia resolveram se integrar à OTAN. E é aqui que a gente começa a entender um pouco mais sobre esse conflito. O avanço da OTAN é um dos principais pontos levantados por alguns especialistas que gira em torno aí dessa questão do ataque da Rússia à Ucrânia. A OTAN é uma aliança militar criada por 12 países lá em 1949. E entre esses países estão Estados Unidos e Reino Unido. E um dos principais objetivos da OTAN é justamente que os Estados-membros auxiliem uns aos outros em casos de ataques armados a algum país que faça parte da aliança. Vale lembrar que, no momento, a Ucrânia não faz parte da OTAN, embora já tenha manifestado interesse em participar da aliança. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que essas potências ocidentais, no caso os Estados-membros da OTAN, estão aproveitando a aliança para cercar a Rússia. E também o presidente diz que uma outra reivindicação feita por ele é que a OTAN retire aí, cesse as suas atividades militares em regiões vizinhas à Rússia. Outro ponto importante: originalmente, um dos grandes objetivos da OTAN era justamente evitar o avanço aí da ameaça russa, no caso, evitar a disseminação do comunismo no período aí logo após a Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos então todas essas questões. Outra reivindicação, outro argumento feito aí pelo presidente da Rússia é de que os Estados Unidos não cumpriram com um acordo feito em 1990 de que a OTAN não avançaria no leste europeu. Bom, e aí nós temos todas essas questões. Alguns especialistas afirmam que o principal motivo desse ataque da Rússia à Ucrânia é justamente uma forma de forçar a OTAN a negar a entrada da Ucrânia na aliança. Vale lembrar também que a Ucrânia já vem enfrentando há algum tempo conflitos com regiões separatistas ucranianas que são pró-Rússia. E aí, diante desse contexto, em pronunciamento, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que leis serão criadas para impedir a questão das exportações à Rússia. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfatizou que, na verdade, o que o presidente da Rússia quer é o retorno da antiga União Soviética. O 24 de fevereiro foi marcado pelo início aí de um grande conflito que causou grandes impactos nas relações comerciais de alguns países e também na economia global. O primeiro dia de ataque na Ucrânia já deixa 137 mortos e mais de 300 feridos.